Imediato, Ladislau Dober, economista e professor titular de pós-graduação da PUC São Paulo. Se quiser, ou se quiser trocar de lugar também. Está se ouvindo bem aqui? Está perfeito, ok. Muito obrigado. Deixa eu ver os comentários. Em 10 minutos a gente não resolve o sistema financeiro, mas trazer alguns dados básicos, né? É basicamente um relatório de pesquisa. Essa pesquisa está sistematizada nesse livro. Não é um livro de economia, justamente é uma sistematização dos dados básicos que a gente enfrenta, porque não são só, evidentemente, nacionais, e não é só a dívida pública, é a financiarização, como a gente está chamado, que está desarticulando a economia simplesmente por todo lado. Não à toa temos aqui representantes internacionais, né? Primeiro é que nosso problema, francamente, não é de falta de recursos, né? Se a gente pega o PIB do Brasil, dá cerca de, em termos de produção de bens e serviços no Brasil, são cerca de R$11.000 por mês por família de 4 pessoas. O que a gente produz hoje é R$11.000 por mês por família de 4 pessoas. Estamos exatamente na média mundial. Com o que produzimos hoje, dá para todo mundo viver de maneira digna e confortável. Em particular, dá para resolver o problema da miséria, do drama, do andar de baixo, de maneira evidente. O nosso problema não é um problema econômico, o nosso problema é essencialmente um problema de gestão, um problema de governança, né? Aqui é uma visão que eu trago, uma visão de economista sobre o sistema financeiro, da função econômica deste sistema, né? Um ponto-chave nessa análise do fluxo financeiro integrado, né, que normalmente não se faz, as pessoas estudam separadamente. Aqui a dívida pública, o juro da Selic, aqui os crediários, ali crédito de pessoa física, jurídica, tal. Na realidade, é um fluxo integrado. Ou é produtivo ou é improdutivo. Certo? Quer dizer, se a gente aplica bem os recursos, eles se multiplicam. Se a gente drena eles através de taxas de juros, ele simplesmente esteriliza a economia. É tão simples assim. E por que isso trava a economia? Não só aqui. Certo? Apesar de tantas tecnologias que, na realidade, permitiriam muito acelerar o nosso crescimento, né? É que, na média, isso é uma cifra básica, né, que está sendo discutida internacionalmente. Nós temos que distinguir aplicação financeira de investimento. Investimento é quando eu construo uma escola, construo casa, faço alguma coisa, certo? Aplicação financeira é quando mobilizo papéis. Eu chego no banco, a moça me pergunta em que o senhor quer investir. Eu digo, moça, isso aqui não é investimento. Eu posso fazer montes de movimentos de papéis, ganhar muito dinheiro, não vai aparecer um par de sapato a mais no país, nem uma casa a mais construída, certo? Isso aqui é um eixo absolutamente improdutivo. E isso é essencial. Em inglês fica muito claro, a renda, o rendimento que vem de trabalho, de produção, chama income, né? E o que vem de processos especulativos chama rent, é renta. Não é? No Brasil não existe a palavra renta, curiosamente. Em francês também é muito claro, né? Revenu é renda de produção, certo? E rente é renda improdutiva. No Brasil temos o conceito de rentismo, mas com a palavra renda e a renta não foi assimilada, as pessoas se confundem. Na realidade, é o seguinte, a aplicação financeira no mundo, nas últimas décadas, rende 7% ao ano, em média, livre de inflação. O PIB mundial evolui a 2,5% ao ano. Quando você tem uma expansão de direitos sobre o produto, que são os papéis, que avança muito mais rapidamente do que a expansão da produção, você está tendo uma apropriação da produção de terceiros, certo? Ou seja, é uma expropriação. E a grande corrupção, pai, eu estou conhecido é o seguinte, a grande corrupção mesmo, o que a gente chama de apropriação indébita de recursos, ela gera a sua própria legalidade. Ela tem suficiente força política para dar aparência de legalidade a um processo que é simplesmente destruidor para a economia. Como isso impacta a economia no sentido mais amplo, né? Impacta as famílias, impacta as empresas e impacta o Estado. 3 motores centrais da economia para fazer com que a economia funcione. Por que o principal motor é o consumo das famílias? Por que não funciona? Você vai num crediário,
você está pagando, em média, artigos do lar no Brasil, 141%. O máximo que eu encontrei na Europa é 13%. Ao ano, não existe juro ao mês, isso é treta. Certo? Isso significa uma coisa muito clara, que eu constatei numa loja dessa que tem dedicação total a nós. Não é? Você tem um fogão que sai da fábrica a 200, vai pagar 40% de imposto, vai ter um ganho assim mesmo vendendo à vista, mas eles vão vender à vista a 420 e estão vendendo a prazo a 880. Sabe o que é isso? Que as pessoas que não têm como pagar à vista estão pagando 880, caso concreto, por um fogão de 200. Ou seja, é um sistema intermediário que trava a capacidade do produtor investir, porque ele tem pouco lucro, e trava a capacidade de consumo das famílias. Eu estou dando esse exemplo, mas vocês podem pegar o cheque especial, que está 320, vocês podem pegar o rotativo do cartão, que está 485. Eu tenho que, economistas internacionais que me visitam, eu tenho que mostrar os documentos do banco, porque eles não acreditam. Eles acham que é uma piada. Né? Nós temos, agosto de 2017, 61 milhões de adultos, né, desses que têm acesso a crédito, 61 milhões de adultos inadimplentes, né, enfim, negativados, na expressão da Serasa Experian. Quando você tem 61 milhões de adultos que não conseguem sequer cobrir o consumo anterior, porque estão endividados, que dirá fazer compras novas. Você travou o principal motor da economia, que é o consumo das famílias. E travou drenando através de juros. Eu, professor Ladislau, tenho minha poupança, pago uma geladeira a R$ 1.200, a massa da população que não tem esse recurso, ela paga essa mesma geladeira R$ 2.700. Curioso é que no estudo da inflação, a gente não acrescenta isso. Na prática, ele está pagando mais do dobro. Certo? E dizem não, porque a inflação é medida apenas pelo preço à vista. Certo? É um sistema claramente surrealista. O que acontece quando você trava o consumo das famílias? Você trava a produção das empresas. Né? As empresas não têm para quem vender, aí você joga a inflação para baixo porque estão quebrando, estão vendendo de qualquer maneira. E você diz, olha, reduzimos a inflação. Certo? Não é assim que se reduz a inflação, dando crédito barato para as empresas que possam investir, dando crédito barato para as famílias que possam consumir, e desse equilíbrio entre oferta e consumo, você modera a inflação. Isso é política econômica no sentido pleno. Por que as empresas, em particular a pequena e média? Porque as grandes empresas e as multinacionais pegam dinheiro lá fora 3%. Certo? Aqui vão pagar 20%, 30%, 40%. A pequena e média empresa ela vai pegar ali no banco onde tem a conta. Certo? Os juros são absolutamente escorchantes e inviabiliza a atividade empresarial. Certo? Quer dizer, ele não tem para quem vender. E ele não tem como recorrer a crédito nesse sistema, porque é escorchante o crédito, certo? E ele tem a alternativa de colocar na dívida pública, certo? Que vai render, na média, por exemplo, toda a fase Fernando Henrique Cardoso era entre 25% e 30%, chegou a 46%. E esse sistema, o que é? Maria Lúcia apresentou a cifra de 2015, né? Você tem 400 bi transferidos da juro, mais cerca de 100 dos swaps cambiais. Você tem 500 bilhões, certo? Ou seja, 8,5% do PIB, que, em vez de serem transformados em políticas públicas, no sentido de investimento, e políticas sociais, saúde e educação, é transformada num sistema que transfere recursos dos nossos impostos diretamente para os bancos. Esse é um sistema legal que foi criado de maneira em 1995, certo? E depois atingiu níveis absolutamente absurdos de dívida, se completou com uma PEC de 99, que liquidou o artigo 192. Vocês entram no artigo 192 da Constituição do Sistema Financeiro Nacional, está tudo ali, simplesmente revogado, em particular o limite de 12% real sobre a dívida. Isso aqui é 1 minuto? Isso aqui? Ele apita no 1 minuto, mas eu vou levando assim, não me dou mais 3, 4 ainda. Certo, é simpático, mano. Pelo menos simpático. Você sabe o que é? Tem mais 3 minutos. Gente, você travou
o consumo das famílias, travou a capacidade das empresas, e você travou a capacidade do governo financiar as políticas públicas, você quer que funcione? Eu faço a conta com os dados do Banco Central, é aritmética. Uma dívida, o estoque da dívida de pessoa física e pessoa jurídica, 3,1 trilhões. Certo? Que não é terrível, é cerca de 50% do PIB, comparando com outros países. Só que pagando uma taxa de juros tal que isso tira, só em juros sobre esse sistema, cerca de R$1 trilhão. São 15% do PIB. 15% do PIB são retirados da sua aplicação produtiva para o sistema improdutivo. Acrescente os 8,5% através da dívida pública, nós vamos além de 20% drenados pelo sistema financeiro sobre o sistema produtivo. Um sistema assim, simplesmente, não pode funcionar, ele é absolutamente insustentável, né? Isso explica essa fantástica concentração das riquezas, o que foi mencionado, os 5% mais ricos aqui, que têm mais patrimônio do que os 95%. No nível mundial, são 8 famílias que têm mais do que a metade mais pobre da população mundial. Hoje, o sistema financeiro é que se tornou o principal sistema de exploração, que era o salário e, digamos, diretamente a exploração, a tal da mais-valia, né? Hoje, através do sistema financeiro, a gente recebe o salário, depois se enforca na dívida. Esse sistema não funciona em lugar nenhum onde foi aplicado. Temos aqui a representação da Grécia, nós estamos indo ladeira abaixo, e é muito curioso olhar o seguinte: ao mesmo tempo que a economia foi ladeira abaixo, o lucro dos bancos se abre. Eu tenho esse gráfico nesse livro, né? É uma boca de jacaré. Os lucros dos bancos subindo e o sistema caindo. Por que é tão importante esse sistema tão poderoso e por que ele é tão frágil? Ele é frágil porque a empresa que produzia sapato, explorava seus trabalhadores, a gente brigava, essas coisas, tudo bem, mas pelo menos produzia sapato, pagava salário, pagava imposto. Esse sistema aqui, ele explora de maneira... Aqui se chamou de engenharia financeira, né? É de uma elegância, sabe? Eu adoro palavras, né? A apropriação de recursos públicos, que aqui chama privatização, né? A evasão de impostos chama otimização fiscal, né? É uma maravilha, né? Na realidade, eu acho que nós estamos frente a um sistema que perdeu sua legitimidade, e eu queria encerrar com a opinião de Martin Wolf. Martin Wolf, muitos podem não conhecer, é o economista-chefe do Financial Times. É mundialmente conhecido, é top de linha na área financeira. Ele, que é do Financial Times, diz que esse sistema perdeu sua legitimidade. Esse é textual, porque ele não está servindo o essencial do sistema financeiro, que é fomentar as atividades efetivamente produtivas, em vez de drená-las. Muito obrigado. Muito bem, professor Landislau Bombo, economista e professor de pós-graduação da PUC São Paulo. Deixa eu só fazer um comentário e cumprimentar a Vossa Excelência. Vossa Excelência consegue aprofundar o tema com a simplicidade de que todos entendam. Porque não é fácil a contabilidade nesse país, né? Entender de economia. Então, quero lhe cumprimentar porque fiquei... Aí o senhor traduz para nós, né? E traduziu muito bem. Olha, parabéns.